Ferramentas básicas. Há duas ferramentas essenciais para a recuperação criativa: as páginas matinais e o encontro com o artista. Um despertar criativo duradouro requer o uso consistente de ambas. Gosto de apresentá-las logo no início do programa, de forma clara e detalhada, para responder à maioria das dúvidas. Esse capítulo explica essas ferramentas com cuidado e profundidade. Leia com atenção especial e comece a usá-las imediatamente. As páginas matinais. Para recuperar sua criatividade, você primeiro precisa encontrá-la. Peço que faça isso através de um processo aparentemente sem propósito, que chamo de páginas matinais. Você fará as páginas diariamente durante todas as semanas do programa e espero por muito mais tempo depois. Faça esse exercício diário há uma década. Tenho alunos que trabalham com essas páginas há quase tanto tempo quanto eu e que não abandonarão esse método enquanto estiverem respirando. Jimmy, uma roteirista e produtora, atribui às páginas matinais a inspiração para seus roteiros recentes e a clareza necessária para planejar programas de TV. A esta altura, chego a ser supersticiosa em relação a elas, ela conta. Quando estava editando meu último programa, levantava às 5 da manhã para terminar as páginas matinais antes de ir trabalhar. O que são as páginas matinais? Nada mais do que 3 páginas escritas à mão, com pensamentos em livre associação. Ah, droga, mais uma manhã. Não tenho nada para dizer. Preciso lavar as cortinas. Peguei as roupas na tinturaria ontem, blá 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 blá. Elas também podem ser chamadas de forma mais infame, de drenagem cerebral, pois essa é uma das funções principais do exercício. Palavras são uma forma de ação capazes de influenciar mudanças. Ingrid Bendins. Você precisa tomar posse de acontecimentos de sua vida para poder possuir a si mesmo. Anne Wilson Skype. Não existe uma maneira errada de fazer as páginas matinais. As divagações diárias não precisam ser consideradas arte, nem mesmo um texto. Enfatizo esse ponto para tranquilizar os não-escritores que estão lendo esse livro. Escrever é apenas uma das ferramentas. As páginas são um simples ato de mover a mão sobre o papel e escrever qualquer coisa que venha à mente. Nada é mesquinho, tolo, estúpido ou esquisito demais para ser incluído. As páginas matinais não precisam ser tiradas inteligentes, embora ocasionalmente tenham. Muitas vezes não têm e ninguém jamais saberá disso, a não ser você mesmo. Ninguém terá permissão para lê-las a não ser você. E nem você deve lê-las nas primeiras 8 semanas do curso. Apenas escreva 3 páginas e enfie-as no envelope. Ou escreva-as num caderno em espiral, mas vire a página e não folheie as anteriores. Apenas escreva 3 páginas e mais 3 no dia seguinte. 30 de setembro de 1991. No fim de semana, para o trabalho de biologia da Dominica, saímos para caçar insetos no Rio Grande e no Pot Creek. Coletamos bichos d'água e borboletas. Fiz uma rede de caçar borboletas cor de carmim que funcionou muito bem, mas ficamos desapontadas por não pegar nenhuma libélula. Não capturamos a tarântula que vimos na estrada de terra perto da nossa casa. Apenas curtimos a oportunidade de observá-la. Embora sejam ocasionalmente vibrantes, as páginas matinais são com frequência negativas, fragmentadas, repletas de autopiedade, repetitivas, empoladas ou infantis, raivosas ou sem graça, às vezes até tolas. Ótimo! 2 de outubro de 1991. Estou acordada com dor de cabeça e tomei aspirina e estou um pouco melhor, embora ainda enfraquecido. Talvez esteja mesmo com gripe. Estou terminando de desempacotar a mudança e ainda não achei a chaleira da Laura, que eu adoro. Estou arrasado. Todas essas coisas que lhe provocam raiva, irritação e implicância, escritas pela manhã, são um obstáculo entre você e sua criatividade. Preocupações com o emprego, a lavanderia, o barulho esquisito que o carro está fazendo, o olhar diferente do seu namorado. Tudo isso fica se revolvendo em seu subconsciente e enlameando seus dias. Deixe tudo no papel. As páginas matinais são a principal ferramenta para a sua recuperação criativa. Como artistas bloqueados, tendemos a nos criticar sem dó. Mesmo que o mundo nos reconheça como artistas, por dentro sentimos que nunca fazemos o bastante
e que o que fazemos não é suficientemente bom. Somos vítimas de nosso perfeccionista interior, um crítico maldoso e eterno, o censor, que reside no lado esquerdo do cérebro e mantém uma corrente constante de comentários subversivos que costumam ser confundidos com a verdade. O censor diz coisas maravilhosas como: Você chama isso de escrever? Que piada. Você não sabe nem pontuar. Não aprendeu até hoje e nunca aprenderá. E os erros de ortografia? O que o faz pensar que pode ser criativo? E assim por diante, sem parar. Estabeleça essa regra. Lembre-se sempre de que as opiniões negativas do seu censor não são a verdade. Isso requer prática. Ao se levantar da cama e ir direto para as páginas toda manhã, você aprende a escapar do censor. Como não há maneira errada de escrever as páginas matinais, a opinião do censor não conta. Deixe que ele resmungue, pois ele o fará. Apenas mantenha a sua mão preenchendo o papel. Escreva até os pensamentos do censor, se quiser. Perceba como ele adora mirar direto na sua jugular criativa. Não se engane. O censor está lá para pegá-lo. É o inimigo ardiloso. Toda vez que você fica mais esperto, ele também fica. Você escreveu uma peça muito boa? O censor dirá que você não escreverá nada melhor. Desenhou seu primeiro esboço? O censor vai comentar: não é um Picasso. Uma mente ativa demais não é mais uma mente. Theodore Rothko. Pense no seu censor como uma serpente de desenho animado, rastejando por seu Éden criativo, sibilando coisas vis para mantê-lo inseguro. Se a imagem da cobra não lhe agradar, procure se lembrar de outro personagem de desenho animado, ou talvez do tubarão do filme de Spielberg, e coloque um X sobre ele. Imprima essa figura e coloque na mesa onde você costuma escrever ou na parte interna da capa de seu caderno. Só representar o censor como aquele personagem malvado e esperto já vai ajudá-lo a se livrar um pouco do poder que ele tem sobre você e sua criatividade. Mais de um aluno já pregou, em vez da serpente ou do tubarão, uma foto de um dos pais que considerava responsável pela instalação do sensor em sua psique. O importante é deixar de encarar o sensor como a voz da razão e aprender a ouvi-lo como um dispositivo de bloqueio que ele realmente é. As páginas matinais irão ajudá-lo a conseguir isso. As páginas matinais são obrigatórias. Nunca pule esse exercício, nem escreva menos que 3 páginas. Não interessa o seu humor. As coisas horríveis que seu sensor estiver dizendo também não importam. Existe essa noção de que precisamos estar com vontade no clima para escrever. Não é verdade. Os eventos em nossa vida acontecem numa sequência temporal, mas em seu significado para nós, eles podem encontrar a própria ordem, a contínua linha de revelação. Eudora Welty. As páginas matinais ensinarão que seu estado de espírito realmente não importa. Grandes trabalhos criativos são realizados naqueles dias em que você acha que está produzindo apenas lixo. As páginas lhe ensinarão a parar de julgar e apenas escrever. E daí que você está cansado, irritado, distraído, estressado? Seu artista é uma criança e precisa ser alimentado. As páginas matinais alimentam a criança artista. Portanto, escreva. 3 páginas de qualquer coisa que passe pela sua cabeça. É só isso. Se não conseguir pensar em nada, escreva. Não consigo pensar em nada para escrever. Faça isso até preencher 3 páginas. Faça qualquer coisa até preencher as 3 páginas. Quando me pergunto por que temos que escrever as páginas matinais, eu brinco, para chegar ao outro lado. Pensam que estou fazendo graça, mas não estou. As páginas matinais realmente nos levam até o outro lado do nosso medo, da nossa negatividade, dos nossos humores. Acima de tudo, elas nos levam para longe do nosso sensor. Além do alcance do seu falatório, encontramos o nosso centro, o lugar tranquilo onde ouvimos a voz baixinha, que é ao mesmo tempo nossa e do nosso Criador. Preciso falar agora sobre o cérebro lógico e o cérebro artista. O cérebro lógico é preponderante no Ocidente, é categórico, pensa de maneira ordenada e linear. Em geral, ele percebe o mundo de acordo com categorias conhecidas. Um cavalo é uma determinada combinação de partes animais que formam um cavalo. Uma floresta no outono é vista como uma série de cores que vão se somando até formar a imagem de uma floresta de outono. O cérebro olha para uma floresta no outono e percebe vermelho, laranja, amarelo, verde, ouro.
O cérebro lógico é responsável por nossa sobrevivência. Funciona à base de princípios conhecidos. O desconhecido é percebido como errado e possivelmente perigoso. Ele gosta que as coisas sejam como soldadinhos que marcham enfileirados. O cérebro lógico é o que geralmente escutamos, sobretudo quando dizemos a nós mesmos que devemos ser sensatos. O cérebro lógico é o nosso sensor, que nos faz hesitar e duvidar de nós mesmos. Diante de uma frase original ou de uma pincelada, ele diz: "Que porcaria é essa? Não está bom." A poesia muitas vezes entra pela janela da irrelevância. M.C. Richards. Já o cérebro artista é nosso inventor, nossa criança, nosso professor distraído. Ele diz: "Olha que legal." Coloca coisas díspares juntas, cria imagens inusitadas e metáforas originais. Gosta de chamar um carro em alta velocidade de animal selvagem. O lobo negro e o Vante entrou no drive-in. O cérebro artista é nosso lado criativo e holístico. Pensa em padrões e nuances. Vê uma floresta no outono e pensa: "Uau, um buquê de folhas, lindo!" Um tapete real, dourado, manta brilhante da terra. O cérebro artista é associativo e livre. Faz conexões novas, juntando imagens para invocar sentido, como a mitologia nórdica que chama um barco de cavalo das ondas. Em Guerra nas Estrelas, o nome Skywalker, em português Andarilho do Céu, é um lindo lampejo do cérebro artista. Por que toda essa conversa sobre cérebro lógico, cérebro artista? Porque as páginas matinais ensinam o cérebro lógico a sair de cena e deixar o cérebro artista brincar. O sensor é parte do que restou do nosso cérebro primitivo, responsável pela nossa sobrevivência. Aquela porção encarregada de decidir se era seguro deixar o esconderijo da floresta e se dirigir a um campo aberto. Nosso sensor vasculha o campo criativo em busca de animais perigosos. Qualquer pensamento original pode parecer uma ameaça para ele. As únicas frases, pinturas, esculturas, fotografias de que ele gosta são aquelas que ele já viu muitas vezes. Frases seguras, pinturas tradicionais. Nada de deixar escapar pensamentos, notas ou floreios experimentais. Se der ouvidos ao censor, ele lhe dirá que tudo que for original é errado, perigoso ou estragado. Quem não se sentiria bloqueado se, toda vez que tentasse entrar devagarinho naquele descampado, alguém, o censor, começasse a rir de sua audácia? Com as suas páginas matinais, você aprenderá a ignorar tal deboche. Elas permitirão que você se desligue do seu sensor negativo. Talvez seja útil pensar nas páginas matinais como uma espécie de meditação. Pode não ser o tipo de meditação que você está acostumado a fazer. Talvez você nem pratique algum tipo de meditação. As páginas talvez não pareçam espirituais nem meditativas. Na verdade, podem soar negativas e materialistas, mas são uma forma válida de meditação, capaz de abrir novas perspectivas e nos ajudar a efetuar mudanças em nossas vidas. A inspiração pode ser uma forma de superconsciência ou talvez subconsciência, eu não saberia dizer, mas tenha certeza que é a antítese da autoconsciência. Aaron Copland. Vamos analisar o que temos a ganhar com a prática da meditação. Há muitas formas de se pensar em meditação. Os cientistas falam em termos de hemisférios cerebrais e técnicas para estimular correntes elétricas. Passamos do cérebro lógico para o cérebro artista. Deixamos o rápido pelo devagar. Vamos do raso ao profundo. Consultores de empresas em busca da saúde física corporativa aprenderam a pensar na meditação principalmente como uma técnica para reduzir o estresse. Aqueles que buscam a espiritualidade preferem encarar o processo como um portal para Deus. Artistas e expertos em criatividade aprovam a meditação como uma via para maiores descobertas criativas. Todas essas ideias são verdadeiras, até certo ponto. Elas não vão suficientemente longe. Sim, a meditação irá nos ajudar a alterar nosso hemisfério cerebral, a diminuir o estresse, a descobrir um contato interior com uma fonte criativa e a ter muitas ideias. Sim, por qualquer uma dessas razões, vale a pena meditar. Mas mesmo combinando todos esses conceitos, eles continuam sendo justificativas intelectuais para o que é primordialmente uma experiência de plenitude, bondade e força.
Nós meditamos para descobrir nossa identidade, nosso lugar no esquema do universo. Através da meditação, adquirimos e depois reconhecemos nossa conexão com uma fonte de força interior capaz de transformar o mundo exterior. Em outras palavras, a meditação não nos fornece apenas a luz da descoberta, mas também o poder para uma mudança extensa. A descoberta por si só é um desconforto intelectual. O poder por si só é uma força cega que destrói com a mesma facilidade com que constrói. É apenas quando aprendemos conscientemente a unir o poder e a iluminação que começamos a reconhecer nossa identidade como ser criativo. As páginas matinais nos permitem forjar esse elo. Elas nos oferecem um dispositivo para contatarmos o Criador interior. Por esse motivo, considero-as como uma prática espiritual. É impossível escrever as páginas matinais por um período longo sem entrar em contato com o inesperado poder interior. Embora eu tivesse adotado a prática por muitos anos antes de perceber isso, elas são um caminho para um senso mais claro e forte de quem somos. São a trilha que seguimos para dentro, onde encontramos tanto a nossa criatividade quanto o nosso Criador. No fim, sempre se volta à mesma necessidade: ir profundo bastante até encontrar o leito rochoso da verdade, mesmo que dura. May Sarton. As páginas matinais mapeiam o nosso interior. Sem elas, nossos sonhos podem permanecer como terra incógnita. Sei que comigo foi assim. Ao usá-las, a luz da descoberta se une ao poder para promover uma mudança significativa. É muito difícil continuar reclamando de uma situação dia após dia, mês após mês, sem ser movido a tomar uma atitude construtiva para alterá-la. As páginas nos levam para além do desespero e em direção a soluções que antes não sonhávamos ser possíveis. Como uma habilidade ou um músculo, a sabedoria interior se fortalece quando é exercitada. Robbie Gass. A primeira vez que escrevi as páginas matinais, eu morava em Taos, no estado do Novo México. Havia me mudado para lá a fim de descobrir o que eu de fato queria fazer da vida. Pela terceira vez seguida, um dos meus roteiros de cinema havia sido engavetado por causa da política do estúdio. Desastres assim são rotineiros para roteiristas, mas eu sentia como se tivesse perdido uma gravidez. Cumulativamente, o efeito foi desastroso. Sentia vontade de desistir do cinema. Hollywood partiu meu coração. Eu não queria parir filhos da minha criatividade para perdê-los de forma tão prematura. Então fui para o Novo México curar a tristeza e ver se haveria algo mais que eu poderia fazer profissionalmente. Vivendo numa casa de adobe com vista para o Monte Taos, ao norte, comecei a escrever as páginas matinais. Ninguém me mandou fazer isso. Eu nunca tinha ouvido falar de outra pessoa que tivesse usado esse método. Apenas tive uma intuição insistente de que eu deveria escrevê-las, e foi assim que o fiz. Sentava a uma mesa de madeira, olhando para a montanha, e escrevia. As páginas matinais eram meu passatempo, algo para fazer em vez de apenas fitar a paisagem o tempo inteiro. A montanha, uma maravilhosa corcova que se alterava a cada mudança climática, parecia fazer mais perguntas do que eu. Envolta em nuvens no dia, escura e úmida em outro, ela dominava minha visão e minhas páginas matinais também. O que aquilo, ou tudo mais, significava? Eu perguntava, página após página, manhã após manhã, nenhuma resposta. Então, numa manhã úmida, um personagem chamado Johnny apareceu nas minhas páginas. Sem planejar, eu estava escrevendo um romance. As páginas matinais me ensinaram um caminho. Qualquer pessoa que escreva fielmente suas páginas matinais será levada a uma conexão com uma fonte de sabedoria interior. Quando estou me sentindo sem saída diante de algum problema ou situação dolorosa, vou para as minhas páginas e peço orientação. Eu escrevo as iniciais LJ, Little Julie, Pequena Julie. E em seguida, faço minhas perguntas. LJ, o que devo dizer sobre sabedoria interior? Então eu espero para ouvir a resposta e a escrevo também. Resposta. Você deve dizer que todos têm uma ligação direta com Deus. Não precisa de um intermediário. Diga que experimentem essa técnica com um problema pessoal. Eles o farão. Às vezes, como no caso acima, a resposta pode parecer petulante ou simples demais. Com o tempo, passei a acreditar que apenas parece ser assim.
Frequentemente, quando ajo a partir do conselho que recebi nas páginas, vejo que estava certíssimo, muito mais certo que qualquer solução mais complicada. Então, podem escrever o que eu digo. As páginas são minha forma de meditação. Eu as escrevo sempre porque realmente funcionam. E para segurá-los de vez, as páginas matinais funcionam com artistas plásticos, escultores, poetas, atores, advogados, donos de casa, qualquer um que queira tentar algo criativo. Não pense que se trata de um método apenas para escritores. Que nada. Esse exercício não é voltado apenas para quem trabalha com escrita. Advogados que usam as páginas juram que elas os tornam mais eficientes no tribunal. Dançarinos contam que seu equilíbrio melhora, e não apenas do ponto de vista emocional. Na verdade, os escritores que infelizmente tentam escrever bem as páginas matinais, em vez de simplesmente preenchê-las, podem ter a maior dificuldade para perceber o seu impacto. Mas depois talvez notem que seus outros textos vão ficando cada vez mais livres e expansivos, mais fáceis de escrever. Em suma, não importa a sua hesitação ou profissão, as páginas matinais funcionarão com você. É do conhecimento das condições reais de nossa vida que devemos extrair nossa força e nossa razão de viver. Simone de Beauvoir. Timothy, um milionário conservador, calado e taciturno, começou a escrever suas páginas matinais com um desdém cético. Ele não queria fazer o exercício sem ter provas de que iria funcionar. A estratégia das páginas não tinha comprovação científica. Soava como algo tolo, e Timothy odiava coisas bobinhas. No jargão dos investidores, Timothy era um jogador sério. Sua expressão facial era tão dura e impassível que servia mais para intimidar do que para esconder o jogo. Com anos de prática em conselhos administrativos de empresas, a fachada invencível de Timothy era tão sombria, brilhante e cara quanto madeira de mogno. Nenhuma emoção era capaz de arranhar a superfície de calma daquele homem. Ah, tá bom. Timothy concordou em fazer as páginas com relutância, só porque já tinha investido um bom dinheiro no curso que o mandava escrevê-las. Em 3 semanas, o sisudo Timothy, em seu impecável terno risca de giz, se transformaria num árduo defensor das páginas matinais. Os resultados do trabalho conseguiram convencê-lo. Ele começou, imaginem, ter um pouco de diversão criativa. Comprei cordas novas para o violão velho que eu tinha em casa, contou ele uma vez. E depois voltei a instalar meu antigo aparelho de som. Comprei uns discos italianos maravilhosos. Embora ele hesitasse em admitir até para si mesmo, o bloqueio de Timothy como escritor começava a se dissipar. Nas primeiras horas do dia, ao som de cantos gregorianos no seu estéreo, ele escrevia livremente. Nem todos encaram as páginas matinais com tanto antagonismo evidente. Phyllis, uma socialite de pernas torneadas, criadora de cavalos de raça, que durante anos havia escondido sua inteligência por trás de sua beleza e sua vida por trás de seu marido, começou a escrevê-las com entusiasmo aparente e uma convicção interior de que nunca dariam certo para ela. Já fazia 10 anos que ela não escrevia nada além de cartas e listas de compras. Depois de um mês, sem nenhuma motivação específica, Phyllis criou seu primeiro poema. Nos 3 anos seguintes, ela continuou usando as páginas e já escreveu poemas, discursos, programas de rádios e um livro de não ficção. Pintar é apenas outra maneira de escrever um diário. Pablo Picasso. A experiência, mesmo para um pintor, não é exclusivamente visual. Walter Meigs. Anton, mal-humorado mas gracioso em seu uso das páginas, conseguiu se desbloquear como ator. Laura, artista talentosa, mas bloqueada como escritora, pintora e instrumentista, descobriu que as páginas matinais a levaram de volta ao piano, à escrita e à pintura. Embora você possa adotar este livro com uma determinada ideia do que pretende desbloquear, as ferramentas poderão libertar ideias criativas que você ignora há muito tempo ou nem imagina ter. Ingeborg, uma das melhores críticas musicais da Alemanha, começou o curso com o objetivo de destravar sua criatividade como escritora, mas voltou a compor algo que não fazia havia 20 anos. Ela ficou tão surpresa e feliz com o resultado que fez várias ligações internacionais para me contar, em êxtase, as novidades. Muitas vezes, os alunos mais resistentes às páginas matinais são os que acabam gostando mais delas.
De fato, odiá-las é um ótimo sinal. Amá-las também é um bom sinal, se você continuar escrevendo, mesmo se de repente parar de gostar. Uma atitude neutra fica em terceiro lugar, mas é só uma estratégia de defesa que pode estar mascarando o tédio. O tédio é apenas um disfarce para a pergunta: qual a utilidade disso? E a pergunta: qual a utilidade disso? Significa medo. E medo significa que você está secretamente em desespero. Portanto, coloque seus medos no papel. Coloque qualquer coisa no papel. Coloque 3 páginas disso no papel. O encontro com o artista. A outra ferramenta básica de O Caminho do Artista pode lhe parecer apenas uma distração. Você pode entender com clareza a importância das páginas matinais, mas mesmo assim se sentir inseguro em relação a algo chamado encontro com o artista. Eu garanto que os encontros com o artista também funcionam muito bem. Pense na combinação dessas ferramentas como um transmissor e um receptor de rádio. É um processo de 2 passos, bidirecional, para fora e depois para dentro. Ao fazer as páginas matinais, você estará enviando, notificando a si mesmo e ao universo sobre os seus sonhos, insatisfações e esperanças. Ao fazer o encontro com o artista, você estará recebendo, abrindo-se a descobertas, inspiração e orientação. A musa mais poderosa de todas é a nossa criança interior. Stefan Nechmakovsky. Mas o que é exatamente o encontro com o artista? É um tempo, talvez 2 horas por semana, reservado especialmente para alimentar sua consciência criativa, seu artista interior. Em sua forma mais primária, o encontro com o artista é uma excursão, uma hora para brincar, que você planeja com antecedência e não deixa ninguém interromper. Você não leva ninguém mais para o encontro com o artista, além de você mesmo e seu artista interior, ou seja, sua criança criativa. Isso significa ir sem a companhia de namorado, cônjuge, filhos, nenhum penetra de qualquer tipo. Se você acha que isso parece uma idiotice ou que nunca será capaz de ter esse tempo, identifique essa reação como uma resistência. Você não pode impedir a si mesmo de achar tempo para os encontros com o artista. Vocês reservam tempo para viverem bons momentos juntos? É a pergunta que terapeutas costumam fazer a casais que passam por problemas de relacionamento. Pais de criança com transtornos emocionais costumam ouvir a mesma pergunta. Bem, como assim? É geralmente a resposta evasiva deles. Passamos muito tempo juntos. Sim, mas e a qualidade desse tempo? Vocês conseguem realmente se divertir a 2? O terapeuta pode insistir. Divertir? Quem conseguiria se divertir num relacionamento horrível como esse? Entre parênteses. Vocês marcam saídas românticas? Só para conversar? Só para ouvir um ao outro? Saídas românticas? Mas nós somos casados, ocupados demais. Estamos sem dinheiro. Assustados demais. O terapeuta talvez interrompa. Não é hora de dourar a pílula. Dá medo passar um tempo dedicando atenção especial a um filho ou um parceiro amoroso. E nosso artista pode ser encarado dessas 2 maneiras. O encontro com o artista cada semana pode ser extremamente ameaçador e extremamente produtivo. Um encontro com o meu artista? Sim, o seu artista precisa sair com você, ser paparicado e escutado. Há tantas maneiras de fugir desse compromisso quanto há dias na sua vida. Estou sem dinheiro nenhum. É a desculpa mais comum. Embora ninguém jamais tenha dito que esse encontro envolvesse grandes despesas. Seu artista é uma criança. Tempo com os pais significa mais do que despesas. Uma visita a uma loja de artigos de segunda mão, um passeio na praia, assistir a um filme antigo, uma ida a um aquário ou a uma galeria de arte, essas coisas custam tempo e não dinheiro. Lembre-se, o compromisso de passar esse tempo juntos é sagrado. No ápice do riso, o universo é atirado num caleidoscópio de novas possibilidades. Jean Houston. Vamos fazer um paralelo com uma criança de pais divorciados que vê um dos 2 apenas no fim de semana. Durante a maior parte da semana, seu artista está sob custódia de um adulto severo, trabalhando em tempo integral, entre parênteses. O que essa criança quer é atenção e não passeios caros. O que essa criança não quer é dividir aquele tempo precioso com o novo namorado de sua mãe ou a nova namorada de seu pai. A criação de algo novo não é realizada pelo intelecto, mas pelo instinto de brincar.
agindo por uma necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos que ama. Jung. Toda criança é uma artista. O problema é como continuar artista depois de crescer. Pablo Picasso. Passar tempo a sós com sua criança artista é essencial para nutri-la. Uma longa caminhada pela natureza, uma ida solitária à praia para ver o pôr do sol ou amanhecer, um passeio diferente a uma igreja onde nunca esteve, para ouvir o coro gospel ou uma visita a um bairro étnico onde é possível experimentar e conhecer coisas novas. Seu artista poderá adorar qualquer uma dessas opções. Ou talvez ele prefira uma ida à pista de boliche. Comprometa-se a manter um encontro semanal com o artista e então observe seu lado desanimado e negativo tentar se livrar desse compromisso. Perceba como esse tempo sagrado é facilmente encurtado. Perceba como ele, de repente, passa a incluir uma terceira pessoa. Aprenda a se defender dessas invasões. Acima de tudo, aprenda a ouvir o que sua criança artista tem a dizer durante e sobre essas expedições. Por exemplo, odeio essas coisas sérias demais. Seu artista pode exclamar se você persistir em levá-lo a alguns lugares de adultos e culturalmente edificantes. Escute seu artista. Ele está lhe dizendo que sua arte precisa de mais brincadeiras. Um pouco de diversão pode ajudar muito a tornar seu trabalho mais lúdico. Nós esquecemos que a imaginação brincalhona está no coração de toda grande obra artística. E aumentar sua capacidade para bons trabalhos criativos é o objetivo principal deste livro. Você possivelmente tentará em algum momento evitar os encontros com o artista. Reconheça essa resistência como medo de intimidade com você mesmo. Com frequência, em relacionamentos problemáticos, nós nos acomodamos a um padrão de comportamento que evita o contato com o nosso parceiro. Não queremos ouvir o que o outro está pensando, com medo de que isso possa nos magoar. Então, nós o evitamos, sabendo que, quando tiver a chance, provavelmente irá dizer algo que não queremos ouvir. É possível que queira uma resposta que não temos, ou que não desejamos lhe dar. É igualmente possível que nós façamos o mesmo com ele e que os dois fiquem apenas se olhando espantados, dizendo: "Mas eu nunca soube que você se sentia assim." É provável que essas revelações, embora possam ser assustadoras, levem à construção de um relacionamento real, no qual os participantes são livres para ser quem são e para se tornar o que desejam ser. Essa possibilidade é o que faz valer a pena os riscos das revelações e da verdadeira intimidade. A fim de ter um relacionamento real com nossa criatividade, devemos dedicar tempo e cuidado para cultivá-la. Nossa criatividade usará esse tempo para nos confrontar, contar segredos, nos conhecer melhor e planejar. As páginas matinais nos ajudam a conhecer o que pensamos e o que achamos ser necessário. Identificamos áreas problemáticas e preocupações. Vamos reclamando, enumerando, identificando, isolando e nos inquietando. Esse é o primeiro passo, análogo a uma oração. No decorrer da liberação engendrada pelo encontro com o artista, acontece o segundo passo. Nós começamos a ouvir soluções. Talvez igualmente importante, começamos a formar reservas criativas que iremos utilizar quando chegar o momento de realizar a nossa arte. Durante os períodos de relaxamento após uma atividade intelectual concentrada, a mente intuitiva parece dominar e pode produzir as descobertas repentinas iluminadoras que dão tanta alegria e deleite. Frijote Capra. Enchendo o poço, colocando peixes no lago. A arte é um sistema que usa imagens. A fim de criar, nós extraímos ideias de um poço interior. Esse poço interior, um reservatório artístico, é, em seu estado ideal, como um lago cheio de trutas. Temos peixes grandes, pequenos, gordos, magrinhos. Uma abundância de peixes artísticos para pescar e comer. Como artistas, é importante entender que precisamos manter esse ecossistema. Se não dermos a ele a devida atenção e cuidado, nosso poço pode acabar esgotado, estagnado ou bloqueado. Qualquer obra de arte que exija muito tempo e esforço extrai bastante do nosso poço artístico. E se tiramos água ou peixes demais, nos sobram poucas reservas.
Pescamos em vão as imagens que gostaríamos de visualizar. Nosso trabalho seca e ficamos sem saber o porquê. Justamente agora, quando tudo fluía bem, entre aspas. A verdade é que o trabalho pode secar justamente por estar indo tão bem. Como artistas, precisamos aprender a cuidar da nossa nutrição. Temos que estar alertas o bastante para conscientemente reabastecer nossos recursos criativos à medida que os utilizamos, renovando a população do lago de trutas, por assim dizer. Chama esse processo de encher o poço. O eu mais jovem, que pode ser tão relutante e teimoso quanto o menino de 3 anos mais birrento, não se deixa impressionar por palavras. Ele quer que lhe mostrem as provas. Para despertar seu interesse, precisamos seduzi-lo com belas imagens e sensações prazerosas. Leve-o para jantar ou dançar, se for preciso. Só assim, o eu profundo pode ser alcançado. Starhawk. Encher o poço envolve a busca ativa de imagens para renovar nossos reservatórios criativos. A arte nasce na atenção. Sua parteira é o detalhe. A arte parece brotar da dor, mas talvez seja porque a dor ajuda a focar nossa atenção em detalhes. Por exemplo, a curva dolorosamente bela da nuca da pessoa amada que perdemos. A arte talvez pareça envolver pinceladas fortes, grandes esquemas, grandes planos, mas é a atenção aos detalhes que salta aos olhos. A imagem singular é a que nos impressiona e se torna arte. Mesmo em meio à dor, essa imagem singular traz prazer. O artista que lhe disser o contrário estará mentindo. Para funcionarmos na linguagem da arte, devemos aprender a viver confortavelmente nela. A linguagem da arte é imagem, símbolo. É uma linguagem sem palavras, mesmo quando nossa arte consiste em buscá-la com palavras. A linguagem do artista é sensual, uma linguagem de experiência sentida. Quando trabalhamos na nossa arte, mergulhamos no poço de nossa experiência e recolhemos imagens. Por isso, precisamos aprender a devolver mais imagens para manter o poço cheio. Como encher o poço? Nós o alimentamos com imagens. A arte é uma atividade do cérebro do artista. O cérebro artista é nosso cérebro de imagens, lar e refúgio para os nossos melhores impulsos criativos. O cérebro artista não pode ser alcançado ou acionado efetivamente apenas por palavras. O cérebro artista é sensorial, visão e som, cheiro e gosto, toque. Esses são os elementos da magia, e a magia é a matéria elementar da arte. Para encher o poço, pense em magia, pense em deleite, diversão. Não trate como uma obrigação. Não faça o que você deve fazer. Abdominais do espírito, como a leitura de um texto crítico tedioso, mas muito recomendado. Faça o que o intriga, explore o que lhe interessa, pense em mistério e não em maestria. Um mistério nos atrai, nos guia, nos seduz, entre parênteses. Uma obrigação pode nos anestesiar, nos desligar, nos desinteressar, fecha parênteses. Ao encher o poço, siga seu senso de mistério, não sua opinião sobre o que você acha que deveria conhecer melhor. Um mistério pode ser muito simples. Se eu dirigir por outra estrada, e não por aquela que costumo passar, o que eu veria? Mudar uma rota conhecida nos lança no momento presente. Voltamos a focar o mundo visível e visual. A visão leva a novas percepções. Ninguém vê uma flor de verdade. Ela é tão pequena que leva tempo. Nós não temos tempo. E para ver é preciso tempo. Assim como ter um amigo precisa de tempo. George O'Keeffe. Um mistério pode ser algo ainda mais simples. Por exemplo, o que eu vou sentir se eu acender um incenso? O cheiro é um caminho muito subestimado para associações poderosas e para a cura emocional. Aromas de Natal em qualquer época do ano, bem como o cheiro de pão fresco ou de sopa caseira, podem alimentar o artista faminto dentro de você. Alguns sons nos acalmam, outros nos estimulam. 10 minutos ouvindo uma bela música funcionam como uma forma de meditação muito eficaz. 5 minutos dançando descalço ao som de tambores podem deixar seu artista revigorado. Não é preciso encher o poço apenas com novidades. Cozinhar pode ajudar.
quando descascamos e cortamos legumes e verduras, usamos também nossos pensamentos. Lembre-se, a arte é uma atividade do cérebro artista. Esse cérebro é alcançado por meio do ritmo, da rima e não pela razão. Ralar uma cenoura, descascar uma maçã, ações como essa literalmente alimentam os pensamentos. Como você pode ver, a imaginação precisa de tempo livre, um ócio longo, ineficiente, feliz, casual, sem direção. Brenda Wolland. Qualquer ação regular e repetitiva prepara o poço. Muitos escritores já ouviram histórias tristes sobre as irmãs Bronte e a pobre Jane Austen, forçadas a esconder seus talentos sob seus bordados. Mas um pequeno experimento com um cerzido pode lançar uma nova luz sobre essas atividades. A costura, algo regular e repetitivo por definição, tanto acalma quanto estimula o artista interior. Tramas inteiras podem ser alinhavadas na nossa imaginação enquanto trabalhamos com a agulha. Como artistas, podemos literalmente pintar e bordar. Por que eu tenho as melhores ideias quando estou no chuveiro? Teria exclamado Einstein, exasperado. Pesquisas atuais sobre o cérebro explicam que isso acontece porque tomar banho é uma atividade do cérebro artista. Tomar banho, nadar, lavar, fazer a barba, dirigir. Todas essas atividades regulares e repetitivas podem nos dar o empurrão que precisamos para sair do cérebro lógico e entrar no nosso mais criativo cérebro artista. Soluções para problemas difíceis que exigem criatividade podem emergir entre as bolhas de sabão na água da louça que você lava ou quando se muda de faixa na rodovia. O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível. Oscar Wilde. Dentro de você existe um artista que você ainda não conhece. Diga sim, rápido, se você sabia disso desde antes do início do universo. Jalai Uddin Rumi. Descubra quais são as atividades que funcionam melhor para você e pratique-as. Muitos artistas descobriram que é útil manter um caderno de anotações ou um gravador dentro do carro. Steven Spielberg afirma que suas melhores ideias que lhe vieram à cabeça enquanto dirigia em autoestradas. Imagens acionam o cérebro artista. Imagens enchem um poço. A nossa atenção focada é essencial para encher o poço. Precisamos encontrar nossas experiências de vida e não ignorá-las. Muitas pessoas leem compulsivamente para não olhar o que está em volta. Num vagão de metrô lotado, voltamos toda a atenção para a leitura do jornal, deixando de ver e ouvir tudo ao redor, imagens que poderiam abastecer o poço. O bloqueio artístico é uma expressão muito literal. Bloqueios precisam ser reconhecidos e removidos. Encher o poço é a maneira mais eficaz de fazer isso. A arte é a imaginação jogando no campo do tempo. Deixe-se jogar. Contrato de criatividade. Quando estou ensinando o caminho do artista, peço aos alunos que façam um contrato consigo mesmos, comprometendo-se com o trabalho do curso. Você poderia se dar esse presente? Diga sim, através de uma pequena cerimônia. Compre um caderno bonito para suas páginas matinais. Contrate uma babá antecipadamente para os seus encontros semanais com o artista. Leia o contrato sugerido. Faça algumas emendas se quiser. Depois assine e coloque a data. Volte a ele quando estiver precisando de incentivo para continuar. Contrato. Coloque seu nome. Entendo que estou realizando um encontro intensivo e guiado com a minha própria criatividade. Assumo o compromisso de cumprir as 12 semanas do programa. Me comprometo a me dedicar à leitura semanal, às páginas matinais diárias, ao encontro semanal com o artista e à realização de todas as tarefas da semana. Compreendo ainda que este curso irá levantar questões e emoções com que precisarei lidar. Me comprometo a cuidar muito bem de mim, com sono, dieta e exercícios adequados, além de atividades que me façam sentir bem, por toda a duração do curso. Assinatura, data.